Opa, vocês já estão aí? A gente já vai aqui para a tela do meu computador, mas aproveita esse tempo do começo do vídeo e já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Isso ajuda bastante. Vai lá, é rapidinho, eu te espero. Pronto? Então bora pro código. Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e dando continuidade aqui à nossa série do CRUD com PHP. Hoje nós iremos ver como atualizar os dados do MySQL utilizando o PDO, né? Então hoje nós veremos a letra U do nosso acrônimo do CRUD, o Update. Então aqui na pasta onde eu estou colocando os arquivos eu fiz mais algumas modificações. Vou começar então pelo arquivo database.php, que é onde estão nossas funções para trabalhar com o PDO. CV. Então a primeira alteração que eu fiz foi na função read, que é a função que nós vimos no vídeo anterior para selecionar os dados da tabela. Então vou aqui na função Local. D. Read select. Public function read abre parênteses var tabela, int var id igual 0 fecha parênteses abre bloco. Então agora na função read, né, no método read, eu adicionei P. um segundo parâmetro opcional. Read abre tabela. Então antes tinha apenas um parâmetro, que era o parâmetro tabela, onde o usuário informa o nome da tabela e esse parâmetro é obrigatório. E aí eu coloquei aqui uma vírgula. A, B, E, A, vir, espaço. Depois um segundo parâmetro, que vai ser do tipo inteiro. I, N, T, espaço. Então, obrigatoriamente o usuário vai ter que, caso ele informe esse parâmetro, ele deve ser um inteiro. E esse parâmetro vai ser o ID, Cif, I, D, igual, espaço, 0. que por padrão vai ter o valor 0. Então é aqui onde o usuário vai informar qual é o ID do banco de dados que deve ser selecionado. Então, e caso ele não informe nenhum ID, por padrão vai ser 0. Por isso que é um parâmetro adicional. Try abre bloco. E aqui é o bloco try-catch, o que nós já vimos, né, no vídeo anterior. Var SQL igual select asterisco from var tabela fim. E aqui está tudo a mesma coisa que a gente viu, né? O SQL select é tudo, né? Select asterisco from tabela. E agora vem aqui a outra modificação que eu fiz. IF abre parênteses var id maior 0 fecha parênteses abre bloco. Aí eu coloquei aqui uma condicional, né? Se a variável id for maior que 0, ou seja, se o usuário informar algum ID, porque por padrão vai ser 0, né? Mas se ele informar um ID, então esse valor vai ser maior do que 0. Se for maior do que 0, aí a gente vem aqui para condicional. Var cifrão. Eu vou concatenar a variável SQL. Então aqui, ó, SQL S ponto igual. ponto igual. Então esse ponto igual é o concatenação, ou seja, ele vai concatenar a variável da esquerda com o valor da direita. Então a variável SQL vai ser concatenada com a string Aspas. espaço where Vuneri. Maiúscula W, maiúscula H, maiúscula I, maiúscula R, maiúscula I, espaço, where ID, id igual, cifrão, variável id. I, D, espaço, maiúscula L. E aqui deu um espaço, eu coloquei aqui um limite, L-I-M-I-T. Maiúscula I, maiúscula T, 1, ponto e vírgula. Esse limite 1 no SQL serve para você limitar o número de resultados que você quer. É óbvio que se eu informar aqui o ID, por padrão ele já vai me dar um resultado. Mas só para garantir, eu coloquei esse limite 1 aqui para realmente limitar. Só quero um resultado. Então o primeiro resultado que ele achar vai ser esse. Então limite 1. Então o que está acontecendo aqui? Se o usuário não informar nenhum ID, a variável SQL vai ser a variável select from tabela, né? O nome da tabela. Se ele informar um ID, então essa variável vai ser concatenada, então a variável SQL vai ser select from tabela, where ID for igual a variável ID, o valor do ID que o usuário informar. Fecha bloco.
Aqui estou fechando o bloco if, né? Fechando a chave. E aí continua normalmente, aqui o que a gente já viu. var stmt igual var diz maior por maior prepare abre parênteses var sql fecha parênteses fim. Então a variável stmt vai ser o thisPDO, chamando o método prepare da variável SQL. Var stmt maior execute abre parênteses fecha parênteses fim. E aí a variável stmt chamando o método execute para executar o SQL. if abre parênteses var id maior 0 fecha parênteses abre bloco. E aí novamente eu vou colocar aqui a condição do se o id for maior que 0, o que vai acontecer? Então vou validar novamente. Se o id for maior do que 0, ou seja, se o usuário passar um valor do id, Var resultados igual var stmt maior fetch abre parênteses fecha parênteses fim. então a variável resultados, eu vou criar uma Cifrão. variável resultados que vai ser igual Igual. a variável stmt, o objeto, né, stmt, Cifrão stmt hífen maior, maior. e vou chamar o método fetch. F E T C H abre parênteses fecha parênteses ponto e vírgula. Esse método fetch ele serve para devolver apenas uma linha da tabela, né? Então, o primeiro resultado que ele achar, o método fetch devolve apenas uma linha. Então, se o id for informado, o resultado vai ser igual a smtp método fetch. Var diz maior ou igual null fim. E aí tem aqui o thisPDO vai ser igual a null, para eu fechar a conexão. Return var resultados fim. E aí o return resultados. Então eu vou dar esse return e vai retornar o valor da variável resultados. Fecha bloco. E aqui eu estou fechando o bloco if. Var resultados igual var stmt maior fetch all abre parênteses fecha parênteses fim. E aí embaixo está aqui o que a gente já fez no vídeo anterior, né? A variável resultados vai ser igual a smtp chamando o método fetchAll. O fetchAll ele pega todas as linhas que ele encontrar na tabela da consulta que você está fazendo. O fetch pega apenas a primeira linha e o fetchAll pega todos. Aqui você pode estar pensando, por que eu não usei um if e um else? Porque quando eu usei o return, aqui, ó, Fecha return var resultados fim. o return na variável resultados, isso torna desnecessário o uso do else, porque quando eu executo o return, eu já vou encerrar o código nessa parte. Então, quando ele encontrar o return, ele já vai parar aqui. Então, eu não preciso colocar um else. Então, utilizar o return nos seus códigos é uma forma de você evitar o uso de muitos ifs e else, pois muitos ifs e else não é aconselhável na programação. Então, você deve reduzir o número de ifs e else. Então, basta você colocar um if com um return que você torna desnecessário o uso do else, pois o return vai encerrar o código nessa linha. Se o if ali, por exemplo, o id não for maior do que 0, ele não vai executar esse return. Então ele automaticamente pula aqui para fora do bloco. Var resultados igual var stmt maior fetch all abre parênteses fecha parênteses fim. E já vai para a variável resultados stmt chamando o método fetchAll. Seria como se eu estivesse chamando um else aqui. E aí ele vai dar aqui o thisPDO igual a null. Var diz maior ou igual null fim. E return resultados também. Return var resultados fim. Então, basicamente, se eu não informar nenhum ID, ele vai me retornar um resultado com tudo que ele achar na tabela. Se eu informar um ID, o resultado vai ter apenas uma linha só da primeira consulta que ele encontrar, do primeiro resultado que ele encontrar. Fecha bloco. Return new exception abre parênteses var. Fecha bloco cat abre parênteses PDO exception var e fecha parênteses. E aqui eu estou pulando para o bloco cat, que não fiz modificação nenhuma. Return new exception abre parênteses var e maior get message abre parênteses fecha parênteses fim. Fecha bloco. Fecha bloco. E aqui eu encerro a função read, né, o método read, com essa pequena alteração que eu fiz, pois agora esse método read vai me permitir
selecionar ou todos os dados da tabela ou apenas um dado se eu informar o array. E a gente vai ver para que a gente vai usar isso daqui a pouco. E aí agora eu criei mais um método que é o método update. Public function update abre parênteses var tabela, var dados, var id fecha parênteses abre bloco. Então agora o método update ele vai me exigir 3 parâmetros obrigatórios, 3 atributos. O primeiro é o nome da tabela, o segundo a variável dados, né, vai ser um array associativo com a coluna e o valor da tabela que eu quero atualizar, e o terceiro vai ser o ID, para eu informar qual é o registro que eu quero atualizar. A gente viu isso lá quando viu a sintaxe update do SQL. Var campus igual abre colchete fecha colchete fim. E aí aqui dentro da função, cria aqui uma variável campus que vai receber um array vazio. Então a variável campus inicialmente vai ser do tipo array e vai ser um array vazio. Farit abre parênteses var dados as var k igual maior var v fecha parênteses abre bloco. E aí embaixo tem aqui um for each na F variável dado. abre dados. Um for each que a variável dados vai ser um array e vai ser um array associativo. Então esse for each vai pegar a variável dados, As como as, vai me retornar como. cifrão k espaço. Aí eu criei aqui a variável k para a chave do array, né, que k é a diminutivo de key, chave, Igual maior. igual maior, né, para pegar agora o valor. O valor eu vou atribuir a variável v. Cifrão v. Então a gente viu isso quando aprendeu sobre o for each lá não sei se foi no primeiro módulo no PHP básico ou no módulo 2, mas a gente já viu a respeito desse for each. Então quando você coloca aqui uma variável é igual maior e outra variável, esse for each vai retornar tanto a chave quanto o valor do array. Aqui eu só vou precisar da chave do array, eu não vou precisar do valor. Mas para eu retornar a chave eu preciso colocar esse igual maior e a variável do valor. E aí dentro do for each o que eu vou fazer? Var campus cifrão. Variável campus. C A M P U S abre colchete fecha colchete. Abro e fecho o colchete. Eu vou fazer isso porque agora dentro do for each, a cada chave do array dados, eu vou adicionar um valor no array campus. Então a variável campus abre e fecha o parênteses é a mesma coisa que eu usasse um array push. Abre e fecho colchetes, né? Eu falei abre e fecha o parênteses, abre e fecha colchetes. Isso vai ter o mesmo valor da função array push que nós já vimos também. Então variável o array dados vai receber igual abre bloco var. Abre aspas. Vai receber uma string. Aí dentro dessa string eu vou ter aqui o abre chave, cifrão k, fecha chave. fecha chaves. A gente já viu isso, que isso é para delimitar quando a gente quer trabalhar com variáveis dentro da string. Então ele vai pegar o variável de k, né, que vai ser a chave do array, igual interrogação, ponto de interrogação, aspas, ponto e vírgula. Né? Então, esse ponto de interrogação vai ter a mesma função que a gente viu ali no método create, né? Só para evitar o SQL injection, e depois ele vai pegar essa interrogação e vai substituir pelos valores do array. Então, por exemplo, se na variável dados eu tiver ali nome igual William, né? A chave nome igual William. Dentro do for each, o array campus agora vai pegar simplesmente a chave, que é nome, e vai ser nome igual ponto de interrogação. E ele vai fazer isso com todos os campos que você informar na variável dados. Fecha bloco. E aqui eu estou fechando o bloco for each. Var campus igual implode abre parênteses, var campus fecha parênteses fim. E aí, fora do for each, a variável campus vai ser igual implode, ou seja, eu vou converter esse array em uma string. Então implode, abre aspas, o primeiro parâmetro espaço, aspas, é uma vírgula e um espaço. Então é o que eu quero separar cada chave desse array por uma vírgula. E aí eu vou passar o campus. Cifra C A M P U S fecha parênteses. Então o segundo parâmetro é o array. Então que eu vou pegar a variável campus, agora vai ficar nome igual ponto de interrogação, vírgula. E-mail igual ponto de interrogação, vírgula. Senha igual ponto de interrogação. Então ele vai criar uma string assim.
né, com todos os campos que a gente criou, que a gente vai informar na variável dados. var dados abre colchete id fecha colchete igual var id fim. E aí embaixo eu peguei aqui o dados, a variável dados, Cifrão d a d u s abre colchete apóstrofo. e aí eu estou agora adicionando uma nova chave a essa variável dados, que é a chave id, I d a spa igual que vai ser igual a cif i d ponto e vírgula. variável id, que vai ser o id da tabela. Então a gente vai precisar dessa informação, então por isso eu estou acrescentando essa chave na variável dados. Try abre bloco. E aí embaixo nós começamos aqui com o bloco try catch. Var SQL igual update var tabela set var campo. Então dentro do bloco try, cria aqui a variável SQL, onde vai ter a nossa sintaxe do SQL, que vai ser igual SQL igual aspas update, cifrão tabela tá, update, variável tabela, seja o nome da tabela, set maiúscula I maiúscula T set cifrão campus C A M P U S espaço Vuneri where I maiúscula W maiúscula R maiúscula I id D igual interrogação ponto de interrogação. aspa ponto e Então vírgula. vai ser update tabela set campus, a variável campus vai ter todos os campos lá separados por vírgula, onde id vai ser igual a interrogação. E aí embaixo vai ter o prepare, como a gente já aprendeu. Var stmt igual var diz maior por maior prepare abre parênteses var SQL fecha parênteses fim. Então variável stmt de statement vai ser igual a this PDO, chamando o método prepare e passando a variável SQL como parâmetro. Var stmt maior execute abre parênteses array values abre parênteses var dados fecha parênteses cifrão. E agora aqui embaixo temos o stmt S maior chamando o método execute, e no método execute eu vou passar uma variável com os valores para ele substituir nos pontos de interrogação. Então vou pegar uma array values execute abre parênteses array value abre dados de dados. Então a gente já aprendeu isso também, a função array values pega um array associativo e retorna um novo array apenas com os valores do array, e ignorando as chaves. var diz maior por igual null fim. E aí embaixo está aqui o this PDO igual a null para encerrar a conexão. Fecha bloco cat abre parênteses PDO exception var e fecha parênteses. E aqui a gente está pulando para o bloco cat. E no bloco cat new exception abre parênteses erro not ponto var e maior get message abre parênteses fecha parênteses fim. E no bloco cat eu estou apenas dando um return new, não, um return through new exception. E aí dentro do exception estou passando a string erro concatenado com o objeto e chamando um método getMessage. Nenhuma novidade, isso tudo a gente já viu nos vídeos anteriores. Fecha bloco. Aqui estou encerrando o bloco cat. Fecha bloco. E aí aqui encerrando a função. Fecha encerrando bloco. a classe. Então na database é isso. Aí eu criei aqui um arquivo chamado editar.php, que é onde vai estar o formulário para a gente editar essa informação. C menor PHP. Então aqui no editar.php session start abre parênteses fecha parênteses fim. Eu coloquei um session start, pois a gente vai precisar trabalhar com sessões. Então aqui no topo tem aqui o session start. Em branco. E aí estou dando os requires do config.php e o database.php. Require config.php, require database.php fim maior. Aqui estou fechando o PHP e vou começar aqui minha estrutura HTML. Menor not doc type h, menor h, menor title, menor barra head maior. E aqui no body menor body do maior, HTML, menor h1 maior editar usuário menor barra h1 maior. Coloquei aqui um título H1 editar usuário. Menor PHPF abre parênteses e se abre parênteses var session abre colchete mensagem fecha parênteses maior. E aqui eu estou verificando se existir uma seção chamada mensagem, então if session mensagem.
o que ele deve fazer se existir uma seção chamada mensagem? menor div maior, Criar uma div e dentro dessa div menor php echo var session abre colchete mensagem fecha colchete fim maior, ele deve dar um eco da seção mensagem. A gente já viu isso também em vídeos anteriores. E aí eu estou fechando a div. menor barra div maior, menor php se abre parênteses var session abre colchete, E menor, depois do fechamento da div, aqui eu abri um PHP e coloquei um unset. php, c, abre session, Unset na seção mensagem, abre mensagem, ou seja, estou apagando essa seção para caso o usuário atualizar a página, a mensagem desaparecer. Então, estou apagando a mensagem com o unset. fecha E aí estou dando um end if, indif, que é o end if do if se existir a seção. menor form method igual post action igual update.php id igual menor php echo var get abre colchete id fecha colchete fim maior maior, E aí eu abri aqui uma tag de formulário menor com o método post. for method igual post Então o método é post. aspas E action o action é para onde ele vai enviar esses dados. E esses dados serão enviados igual para update o arquivo update.php. d a t e ponto p h p E aí eu vou passar também uma query string, que vai ser o id interrogação id igual igual. menor E aí interrogação estou dando um echo aqui com PHP. ph echo Um echo do get id, que é a query string do id do link de atualizar que a gente criou desde o vídeo anterior já. Né? cifrão cifrão sub maiúscula T abre apo I D apo fecha ponto espaço interrogação maior aspas maior Tá aqui. Aí essa é a tag form. menor php E dentro da tag form eu abri aqui uma tag PHP. var id igual var get abre colchete id fecha colchete fim. E aí eu criei aqui uma variável chamada id, que está pegando um get id. Então é a query string id. Ele está pegando o id que está sendo enviado pela URL. Var db igual new data cifrão. E aqui a variável db e estou dando um new database. Então estou criando um novo objeto do banco de dados. Var usuário igual tab. E aqui variável usuário Cifrão usuário vai ser igual cifrão db if maior chamando o método read read abre usuários na tabela usuários e estou passando o id como segundo parâmetro. cifrão id fecha parênteses ponto e Então vírgula. agora por isso eu fiz aquela modificação no método read. Então agora passando o id, ele vai me retornar apenas a linha do banco de dados onde o id for igual ao valor que eu informar. Maior menor div maior. E aí depois eu simplesmente criei aqui os campos, onde cada campo eu simplesmente passei um value chamando a coluna do banco de dados. Então, por exemplo, aqui no campo nome, menor barra div menor input maior ponto no maior usuário cif eco pa igual value tem aqui espaço o atributo value, v a l u e igual que vai ser igual. aspas Aí abri aqui o PHP, php echo, cif u s u a e i u usuário. if maior Aí estou chamando agora o objeto nome, que vai ser a coluna nome da tabela. n u m e ponto espaço ponto e inter maior Fechando o PHP e fechando as aspas do value. aspas. Então, com isso, por exemplo, o nome lá é William, automaticamente o campo nome já vai ser preenchido com o valor nome da variável usuário que a gente está mandando buscar lá no banco de dados. Então, nós já aprendemos também sobre esse atributo value no módulo de HTML. Ele serve para você já colocar valores preenchidos por padrão no campo. E eu fiz isso com todos os outros campos. No e-mail, eu estou chamando o usuário hífen maior e-mail. E no campo usuário, estou chamando a variável usuário hífen maior usuário. E só no senha que eu não estou chamando nada. Tá? Porque a senha, o usuário não vai ser obrigado a alterar. Então, o campo senha ele vai sempre virar vazio. E agora no
no arquivo update.php, que é o arquivo para onde o formulário deve enviar. D. C. Menor. Session Start abre parênteses fecha parênteses fim. Nele também eu estou abrindo uma sessão, pois a gente vai precisar, né, para criar a sessão de mensagem. Require config.php fim. Os requires. Require database.php fim. Em branco, var dados igual var post fim. E aí tá aqui, ó, variável dados vai ser igual a cifrão underline post. Então ele vai pegar todos os posts enviados pelo formulário e vai colocar na variável dados. Então em vez de, por exemplo, cifrão underline post nome, cifrão underline post e-mail, vai ser dados nome, dados e-mail, né, que ele vai virar um array associativo. Var dados abre colchete, cifrão. Aí na linha de baixo eu estou criando a chave é atualizado em na variável dados. D A D U S abre apóstrofe A T U A L I Z A D U sublinha E M apóstrofe fecha colchete. Ou seja, estou adicionando uma nova chave ao array associativo dados. Então atualizado em vai ser igual a date. D A T E abre parênteses apóstrofo Date. maiúscula Y. Nós já vimos essa função, né, para pegar a data. Então aqui, ó, y maiúsculo para pegar os 4 dígitos do ano. Hífen M do mês. D. E agora que eu percebi que eu esqueci de colocar um hífen também. Então é M. Hífen D. Então ano, traço, mês, traço, dia. Espaço. Maiúscula H. H maiúsculo para pegar a hora com 2 dígitos. 2 pontos. I para os minutos. 2 pontos. S para os minutos. Então essa variável atualizado em vai receber a data atual. Pois lá na tabela do banco de dados eu criei uma coluna chamada atualizado em, que vai mostrar a data em que esse registro foi atualizado. Isso é bom para manter um controle em um sistema onde várias pessoas usam. É bom para você ter um relatório, né, para saber qual dia e qual horário aquele registro foi atualizado. Em branco. IF abre parênteses not empty abre parênteses var dados abre colchete senha fecha parênteses abre bloco. E aí embaixo eu estou colocando aqui uma condição. If, sinal de exclamação, né, o ponto de exclamação, que significa não. Empty é a função do PHP para verificar se uma variável está vazia. Então, se não empty, se não vazia dados, a variável dados na chave senha, ou seja, se a chave senha não estiver vazia, significa que o usuário informou uma senha para ser atualizada, né? Então ele preencheu o campo senha. Pois se ele não preencher nada, esse campo vai ser enviado vazio. Então eu estou aqui verificando se o campo não foi enviado vazio, se tem um valor enviado nele. Var dados abre colchete senha fecha colchete igual MD5 abre parênteses var dados abre colchete senha fecha parênteses fim. Aí o que vai acontecer? Se não tiver vazio, então a variável dados na chave senha vai ser igual ao MD5 da variável dados na chave senha. Então ele vai criptografar o valor enviado. Então o que estou dizendo aqui, ó, se o campo não tiver vazio, pega o campo senha e criptografa. Se não, fecha bloco. Se abre parênteses var dados abre colchete senha fecha parênteses fecha bloco else abre bloco. Então coloque aqui um else. Se não, ou seja, se o campo estiver vazio, aí você simplesmente dá um unset na chave senha da variável dados. Se abre parênteses var dados abre colchete senha fecha parênteses fim. Então aqui eu coloquei um if e o else. Se o campo não estiver vazio, criptografa o valor. Se ele estiver vazio, você só remove essa chave do array e o dados não passará a ter mais o campo senha e assim ele não vai ser informado lá no método update. Então com isso a gente garante que se o usuário não informar nada para atualizar a senha continua a mesma. Se ele quiser mudar a senha, aí ele vai atualizar a senha. Fecha bloco. E aqui estou fechando o else. Em branco, vardb igual new database abre parênteses fecha parênteses fim. E aqui o database
eu queria que a variável db, new database, né? db igual a new database, então estou instanciando a classe. Try abre bloco. E começando aqui o bloco try catch. Var db maior update abre parênteses usuários, var dados, var get abre colchete id fecha colchete fecha parênteses fim. Então aqui no db eu estou chamando o método update, eu estou informando o nome da tabela é usuários, os dados vai ser a variável dados e o id vai ser ali o get id. Então ele vai pegar a carry string do id enviado na URL. Var session abre colchete mensagem fecha colchete igual usuário atualizado com sucesso not fim. E aqui estou criando a seção mensagem, que vai receber uma string usuário atualizado com sucesso. Senão a gente vai pular para o bloco catch. Fecha bloco catch abre parênteses exception var e fecha parênteses abre bloco. No bloco catch, se acontecer algum erro, então vou criar a seção mensagem. Var session abre colchete mensagem fecha colchete igual var e maior get message abre parênteses fecha parênteses fim. E aí a seção mensagem vai receber o objeto e chamando o método getMessage. Então, se der tudo certo, a mensagem vai ser usuário atualizado com sucesso. Se der tudo errado, a mensagem vai ser a mensagem de erro que virá no getMessage. Abre parênteses, fecha bloco. E aqui estou fechando o bloco catch. Em branco, header abre parênteses location, editar.php id igual E aí, dando tudo certo, eu vou redirecionar para o editar.php. Então, coloquei aqui um header. Abre parênteses. Aí, entre parênteses, eu coloco aqui, entre aspas, location. Aspas, maiúscula L, U, C, A, I, U, E, dois pontos. Editar. Editar.php. .php. E aí eu vou passar a carry string id. Interro id igual. Que vai ser igual. Aspas. Aí eu vou concatenar. Fechei aqui as aspas para poder concatenar. Ponto. Concatenado. Cifrão. Sub. Maiúscula G. Com o get id. Maiúscula I. Maiúscula T. Abre colchete. Apo. I. D. Ap. Fecha. Ponto. Em branco. Header abre parênteses. Então tá aí. Ou seja, depois que ele atualizar, ele vai redirecionar para o editar.php, que é onde está o formulário, né? Então ele vai voltar lá para o formulário. Vamos ver se deu tudo certo. Vou aqui com o meu Firefox. Aula OBS 20. Usuários navegação privada. Usuário. Então tá aqui, ó, usuários já com a tabela listando os usuários tabela cadastrados. Com 3 linhas e 3. Linha 2 link William Pereira. Então vou clicar aqui no William Pereira. Maiúsculo. Atualizar usuário. Título nível 1 editar usuário. E aí ele me mandou aqui para o formulário, onde temos o campo nome. Nome asterisco edição exigido possui autocompletar William Pereira. Que já vem preenchido com William Pereira. E-mail asterisco edição exigido possui autocompletar will.s. O e-mail também já está aqui preenchido. Nome de usuário asterisco edição exigido possui autocompletar will. O nome de usuário e só a senha que já vem vazio. Senha asterisco edição protegido informe sua senha. E aqui na URL, a gente tem aqui, ó. id, ph, editar. Aqui é o editar.php. php. Interrogação. id igual a 1. Porque o ID desse registro é o ID 1. Então ele já vem tudo dinâmico. Recolhido. Então agora vamos ver se a atualização está dando certo. Nome, aqui em vez de William Pereira. Em branco. Vou dar um espaço e colocar um update. William Pereira update. E-mail asterisco. E vou mudar o e-mail para will@will.com.br. will@email.com. Salvar botão. E vamos salvar. O usuário e a senha eu vou deixar o mesmo. Atualizar usuário. Título nível 1 editar usuário. Erro notstat abre colchete 42S22 fecha colchete. Column not found, 1054 anon column atualizado em infield list. Ué, ele não diz que aqui ele não encontrou a coluna atualizado em. Deixa eu ver qual que é o nome da coluna então. T barra seleção removida. N PHP recolhido. O nome da coluna está errado. Clicável. Português abre. PHP MyAdmin Document. Clique usuário. T. Asterisco. Entrar.
Localhost bar. Seta para a esquerda. Procurar. Modern SegDB. SegDB. Lista. Localhost bar. SegDB. Lista com. Clicável tabela com. Linha 2. Clicar aqui na visualizar. Tabela. Ação coluna 3 adicionar aos. Ação coluna 4 visualizar gráfico. Visualizar. Link visível. Fora de tabela com 3. Coluna 6 clicável link. Coluna 7 clicável link e-mail. Coluna 8 clicável link usuário. Coluna 9 clicável link senha. Coluna 10 clicável link criado em. Coluna 11 clicável link modificado em. Ah, não é atualizado em. O nome do campo é modificado em. Server. Então deixa eu só alterar aqui. Em branco. Fecha. VARDB maior a. VARDB igual. Menor. VAR dados abre colchete atualizado em. Se abre após os L Z selecionado I C modificado em U F D I modificado em né? localhost barra agora vamos voltar atualizar aqui. usuário documento usuário fora de tabela título nível 1 usuário tabela com linha 2 atualizar título nome Entrar novamente. William Pereira maio William Pereira update e-mail will@email.com salvar botão atualizar usuário título usuário atualizado com sucesso note usuário atualizado com sucesso nome asterisco edição exigido possui autocompletar William Pereira update e aqui ele atualizou e-mail asterisco edição exigido possui autocompletar will@email.com. Então tá, veja que está funcionando agora o atualizar. Então agora a gente já sabe inserir, ler, né, visualizar, atualizar os dados no banco de dados. No próximo vídeo a gente vai ver como deletar os registros e assim a gente encerra o nosso CRUD. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo tentando explicar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Opa, o vídeo já acabou, mas vocês não precisam ir embora. Enquanto vocês esperam sair vídeo novo, confere os outros vídeos aqui da playlist. Tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.